As assistências, gente, aliás, assistência não, vamos falar de regras de coparticipação. Sempre tem uma perguntinha que eu sempre faço e eu quero que todo mundo aqui sejam honesto, tá? Vocês têm o hábito de vender coparticipação? Vocês têm o hábito de oferecer isso para o vendedor de vocês? Ou você, vendedor, você tem o hábito de fazer, colocar isso para o cliente? Você tem? Você oferece coparticipação? Não? E por que você não oferece? Costume. Mas é por medo? Por você achar muito difícil de ser vendido? Você vai ter que trabalhar mais. Supers, me falam. Vocês falam da coparticipação? Dos diferenciais? Falam? Todo mundo aqui, então, sabe vender coparticipação? Se eu fechar uma meta aqui de 100 vidas só de produto de coparticipação, a gente vai entregar? Então, bora. É isso, gente. É isso que eu quero escutar de vocês. Tá? Eu quero que vocês sejam transparentes com relação a isso. Por quê, gente? A nossa coparticipação, dentro da Unimed, ela tem os seus diferenciais. E o nosso ponto positivo. Para quem não sabe, hoje, gente, a nossa venda ela é 60% em cima do produto de coparticipação versus 40% do nosso produto normal. Então, assim, oi? Isso existe? Existe. A gente trouxe essa possibilidade até mesmo para deixar a venda mais fácil. Para você não achar que é um bicho de 7 cabeças, para você ter que ficar explicando. O que a gente fez, gente? Colocamos aí, consultas eletivas no valor de R$ 25,00, pronto-socorro, R$ 50,00, exame simples, que é o grupo 1, que eu vou chamar, R$ 30,00, e exames do grupo 2, que são exames de alta complexidade, R$ 140,00. E aí, aqui em cima, vocês vão ver que tá limitadores de coparticipação com asterisco. Por quê? Eu tenho um limitador. E o meu limitador para esses exames é da seguinte forma. 30% do valor da tabela do prestador limitado a R$ 30,00. Exames do grupo 2, 30% do valor da tabela limitado a R$ 140,00. Fernanda, como assim? Todo mundo aqui sabe que o exame de vitamina D, ele é um dos exames mais caros que tem hoje de exame simples, em questão de exame simples. Ele custa em média de 300, dependendo do laboratório, 210, eu já encontrei por R$ 180,00. E aí você vai me perguntar, mas Fê, é 30% de 180. É isso, gente. Que vai ser quanto? Faz uma continha rápida. Vai dar 60 e pouco, não é? De 180, 30%? Oi? Não, 30% de R$ 180,00. É 60? 54? 54. Quanto que o nosso cliente vai pagar? 30. Agora, se ele vier fazer um exame de urina, gente, que custe... Todo mundo sabe que exame de urina é barato, tá, gente? Ele custa R$ 3,00. Quanto ele vai pagar por esse exame? Oi? Por que R$ 3,00? Não é 30%? O limitador é de 30, não, ele paga 30% de R$ 3,00, que dá, acho que 60 centavos. Oi? 90 centavos, gente. Só que eu tenho limitador de até 30, entendeu? Entendeu, Lê? E assim é sucessivamente também para os exames de alta complexidade. Um exame de alta complexidade, uma ressonância magnética que custa 1.000, ele vai pagar 30% desse valor limitado a 140. Que, ou seja, ele sempre vai pagar até 140. Fui clara, gente? E aí sempre existe aquele medo do quê? Internação. O cliente sempre fala, mas eu vou pagar por evento? Mas e os exames que eu vou fazer dentro, né, de quando eu estou internada? Eu acho que essa é a parte, como que você chama? Ney, eu acho que essa é a parte mais complicada de explicar para o cliente. Porque o medo nosso é de ficar internado. Igual eu falo, eu me ponho no lugar do cliente. Eu, quando eu vou comprar qualquer plano de saúde, a minha maior pergunta é, e se eu ficar internada? Eu vou ser coparticipativa nisso? Eu vou ter alguma cobrança? E aí, gente, a resposta está aqui. Não. A gente não cobra coparticipação do nosso cliente quando internado. Fui clara, gente? Isso é um diferencial. Levem isso para o corretor, leva isso para o cliente. Mas, Fernanda, é tudo que ele fizer em regime de internação? Tudo. Ele internou, teve que fazer, um exemplo, tá, gente? 10 ressonância magnética,
Ele não vai ser cobrado, ele não vai ser coparticipado porque ele está internado. Fui clara? Só que, Fernanda, a minha cliente, ela é mulher. Ela está grávida. Como que vai ser? Gente, eu nunca vi, né? É raro acontecer, porque eu sei que alguém sempre fala, ah, não, mas e se nascer no ponto de ônibus? Mas, enfim, é raro eles, né, a mulher ter um filho em qualquer lugar. Ela tem que dar entrada na internação. Internou, gente. Vai ser cobrado o parto dela? Não, gente. Fernanda, e meu cliente com aquelas cirurgias eletivas, aquelas programadas? O cara não tem que dar entrada na internação? O médico não fala, olha, chega com 2 horas de antecedência para a gente dar entrada na sua internação? Você já não chega no pronto-socorro e já vai operando. E a mesma coisa do pronto-socorro do PS. Se passar das 12 horas e o médico ter que ver que vai ter que ser internado, o cliente é internado. Fui clara? Mas tem mais um pontinho que a gente precisava fazer com que deslanchasse a nossa coparticipação dentro da Unimed. A gente colocou limitador mensal por beneficiário não acumulativo de R$ 280. Não sei se todo mundo compreende com relação a isso, mas se o cliente gastar 1.000, quanto ele vai ser cobrado? 280. E é por beneficiário, tá, gente? Então, assim, sempre levem isso para o cliente. É beneficiário, não é pela totalidade do grupo familiar. Então, por beneficiário, ele tem até 280. E aí, gente, é com você, vendedor, é com você, supervisor, pôr na ponta do lápis e fazer a matemática. Coparticipação é matemática. Você vai somar e aí você vai ver. Porque a pergunta que não quer calar, se a gente se perguntar para nós, quantas vezes a gente foi numa consulta médica no ano de 2022, pouquíssimos aqui vai falar 1, 2. Porque, gente, essa é a nossa realidade. Então, a gente precisa colocar isso de uma forma diferenciada para o nosso cliente, para o nosso vendedor, fazendo com que ele realmente entenda que a coparticipação ela não é um bicho de 7 cabeças e não vai ser. Ela só tem uma, gente. E tem o nome, limitador mensal de R$ 280. Isso aí garante, é uma garantia para o nosso cliente.